Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Este programa de hoje temos um tema bem interessante. Mas antes vamos aos nossos patrocinadores. Don Aral Yaur, tudo relacionado a decorações, pinturas, esculturas. Don Aral Yaur. O telefone é 51 998 88 5757. Repito, 998 5757. Depois temos a Wild Evolution Lodge, loja maçônica, um lugar onde maçons ensinam maçons a ser maçons. Ali se pratica a maçonaria universal e se reconhece todos aqueles que são puros de coração. Bom, o nosso tema de hoje é sobre a acupuntura. Para isso temos a presença, nosso convidado, que ele é iridólogo e esclerologia também, formado em esclerologia e iridologia. Professor e coordenador de cursos de pós-graduação em acupuntura. Ele tem uma especialização na China. Estamos falando de Paulo Matias. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu agradeço ao Lara pelo convite, ao amigo Lara, e a oportunidade de estarmos aqui na TV Líder do Vale, esclarecendo e falando sobre acupuntura. Na verdade, quando a gente fala em acupuntura, todo mundo pensa, né, em agulhas, em inserir agulhas. E, na verdade, eles estão certos, né, porque a acupuntura, na verdade, ela é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, né, que compõe a acupuntura, a moxa, a ventosa, o guaxá, a eletroacupuntura, laser acupuntura, cromoacupuntura, né, a dieta, terapia chinesa, a fitoterapia chinesa, o Qigong, tudo isso compõe a medicina tradicional chinesa, que a acupuntura é uma das técnicas. E as pessoas pensam, né, e já ficam assustadas pelo fato da agulha, mas não precisam ser tratadas exclusivamente ou somente pela agulha, né? Nós podemos tratar também com ventosa, com moxa, com guaxá, sem inserir agulha. E os resultados também são iguais, né? Podem ser usados também microsistemas, como a auriculoterapia, crânio, né? E outros microsistemas também que fazem parte desta medicina tão antiga que é a medicina chinesa, que alguns historiadores falam em 5.000 anos. Isso é muito tempo, né? Interessante que, então, vemos que a acupuntura é parte de uma medicina, no caso chinesa. Até a pergunta inicial seria como funciona, tá? O que é a acupuntura, mais ou menos, já numa primeira, superficialmente falamos, tá? Que é uma parte da medicina chinesa,
e como ela surgiu, já comentaste alguma coisa, tá há mais de 5.000 anos, mas já que ela é tão vasta, vamos nos mais ou menos tratar mais da parte da acupuntura e agulhas. Exato. Tá? Porque o pessoal tem tanto medo? Claro, imagina uma agulha furando, né? Para quem nunca fez. E vem da história aquela de criança, né? As vacinas, as injeções doloridas, né? Que depois os pais diziam, né? Olha, se tu não te comportar, tu vai tomar uma injeção. E isso já cria o trauma, né? Pela inserção de agulha. Isso na China é muito tranquilo, as crianças fazem naturalmente. E a agulha de acupuntura, ela é completamente diferente da agulha de injeção. Por exemplo, dentro do canal de uma agulha de injeção, eu coloco 5 agulhas, né, de acupuntura. Então, elas são bem finas, né? Evidente que, às vezes, em algumas áreas, elas podem causar um certo desconforto, mas é algo passageiro, que logo em seguida ela já não tem mais dor, né? A acupuntura, ela surgiu do homem, quando historiadores em cima de pesquisa, né, ele sentia, por exemplo, uma dor no braço, depois de uma caça, de um trabalho, ele tocou naquele ponto dolorido e essa dor passou. E ele foi insistindo, né? Insistindo e fazendo esse movimento, esse exercício, quando ele tinha alguma dor. Depois ele começou a inserir alguns objetos, por exemplo, espinhos, espinha de peixe também, né? Osso, faziam os palitinhos, né? Isso tudo no museu em Pequim, eles têm, né? Filete de bambu. Bambu, né? Então, tudo isso foram desenvolvidos através do tempo, até chegarmos hoje, né, nas agulhas de aço, que hoje são todas descartáveis, né? Até um tempo atrás eram reutilizadas, né? Mas isso faz tempo já. E depois, então, a partir de uma legislação, elas começaram a ser descartadas. Então, todas as agulhas hoje são descartadas, né? Elas não são reutilizadas. E são todas de aço, né? Então, e nós temos agulhas de vários tamanhos, né? Tanto pequenas como grandes, dependendo da área do corpo, da musculatura, né, que vai ser utilizada o ponto, né? São 12 canais, né? A gente trabalha com a energia no canal, então a gente chama de meridianos, né? E eles são bilaterais, então o que nós temos do lado esquerdo, nós temos do lado direito, né? E são 365 pontos. Um para cada dia do ano? Um para cada dia do ano. E para cada área, porque a doença, na verdade, é o desequilíbrio energético, né? Se nós estivermos em equilíbrio, nós estamos sem doença, né? Estamos saudáveis. Quando acontece o desequilíbrio, né, ou a deficiência ou o excesso de energia, aí que acontece a doença. Então, na realidade, as agulhas servem para fazer esse reequilíbrio energético do nosso corpo. Seria como, vamos comparar a um motor, quando ele está alinhado, funciona bárbaro. Agora sai de ponto, uma vela já não funciona, começa a falhar, Exato. É um exemplo mais ou menos. Se observa muito, porque a medicina tradicional chinesa, ela vem de observações da natureza, né? Então, por exemplo, os fatores patogênicos externos, como vento, calor, frio, umidade, né? Isso tudo é considerado na análise do desequilíbrio, né? E
E daí se vai se utilizando, por exemplo, alguns elementos. Por exemplo, no caso de uma deficiência através do frio que penetrou, nós vamos utilizar daí a moxa, né, que é um elemento que se utiliza a erva artemisia, que ela é muito yang, né, e a medicina chinesa se baseou também no Tao, no yin e no yang. Né? Então, a pessoa pode estar muito yin ou pode estar com deficiência de yin. Podemos estar com excesso de yang e podemos também ter uma deficiência de yang. Né? Então, se tu está com uma deficiência de yang, tu está com um excesso de yin. Né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que encontrar. Para diferenciar entre o yin e o yang, seria, entre grandes rasgos, uma energia masculina e feminina, ativo-passivo, não sei como poderias definir. Todos nós temos tanto yin quanto yang no corpo. Perfeito, certo. Né? E na classificação de yin e yang, o homem é yang e a mulher é yin. Mas, né, tem fatores patógenos que são yin e tem fatores que são yang. Então a gente vai observando e ele pode estar com um excesso, por exemplo, a função de um órgão, ela é yang, né, e o órgão em si, ele é yin. Então, se o órgão, se existe a função que é a energia, né, que faz movimentar a energia, né, está deficiente, a função daquele órgão pode estar prejudicada, desequilibrada. Isso não quer dizer que o órgão esteja doente. Né? Isso quer dizer que o canal, o meridiano, está desequilibrado. Né? E a função daquele órgão está comprometida, mas o órgão ainda não está afetado. Então, essas observações, elas são muito relevantes, né, para o diagnóstico da medicina chinesa. Gostaria de esclarecer algumas coisas para o pessoal que está assistindo por primeira vez. Nosso programa, além de abranger diversos assuntos, hoje estamos com a acupuntura, tratamos de manter um certo padrão. Por exemplo, lá pela metade do programa, nós vamos abrir as perguntas, que quando eu fico mexendo no celular, é exatamente o que eu estou anotando para a segunda parte do programa. Basicamente, para muita gente que não sabe, nunca viu, nunca fez um tratamento, nunca colocou uma agulha, como é que funciona? No sentido, eu vou fazer um tratamento, eu vou, não sei onde é que tu atendes, podes anunciar aqui, telefone, horário, etc. e tal. Eu vou lá, marco um horário, como é que funciona? Tem um repórter primeiro? É feito uma primeira sessão, a gente faz uma anamnese, onde tradicionalmente nós vamos fazer uma leitura da língua, que nos dá todas as informações de todos os órgãos do corpo, se estão com excesso ou estão com deficiência. Depois vamos fazer Isso é padrão da acupuntura ou do teu trabalho? Isso é padrão da acupuntura. Toda acupunturista faz esse diagnóstico. Olhando a língua? Olhando a língua e observando o pulso também. Né? Através da leitura do pulso também nós temos, aí vamos confirmar aquilo que a gente já viu na língua. E eu, particularmente, eu também utilizo a iridologia. Então eu fotografo a íris para ter uma abrangência maior e uma confirmação maior na avaliação que eu estou fazendo. Então, ela me dá, através da iridologia, ela me dá pré-patológico e o patológico. Então, me dá com bastante antecedência qualquer desequilíbrio que possa acontecer com aquele paciente daqui a um ano, digamos. Eu estou fazendo as perguntas exatamente,
isso é algo que tu fazes, ou os acupunturistas fazem no momento? Ou, por exemplo, primeiro eu fui num dia, fizeram, olharam minha língua, não sei o quê, volta a tal dia. Aí vocês dão tempo de ver isso? Não, nós já na primeira sessão já fizemos, já iniciamos com o tratamento. Ah, perfeito, né? perfeito. Pode, e acontece muito que na primeira sessão já se resolve o problema do paciente. Né? E, às vezes, as pessoas não são iguais, e os problemas também não são iguais, os desequilíbrios também não, pessoa para pessoa, ela precise de mais algumas sessões. Mas isso, o acupunturista, né, ele vai analisando e vendo a necessidade de ter mais uma sessão ou duas, e daí ele conversa com o paciente sobre isso. Né? Muito interessante. Hoje, pelo menos pelo WhatsApp e o site da TV Líder do Vale, está chovendo perguntas aqui. Acho que vamos ter que adiantar depois para responder todo mundo, mas vai dar certo. Interessante. Deve ter, mas não é muito divulgado, clínicas, ou no caso, onde tu atendes. Não sei se quer falar isso agora. Sim, eu atendo em Gravataí. Perfeito. Na rua Engenheiro José Marques Viana, 81, no centro de Gravataí. Pode repetir devagar? Rua Engenheiro José Marques Viana, número 81. Atendo de manhã à tarde, atendo até às 9 da noite. E telefone de contato? Telefone 99982-4352. 99982-4352. Existe outras questões que a gente também analisa, e a gente sabe que os desequilíbrios energéticos, eles 95% são causados por emoções. A medicina chinesa também, ela respeita, né, e observa muito as emoções. Por exemplo, a raiva, né, ela é a emoção que adoece o fígado. A tristeza é a emoção que adoece pulmões. A angústia, a preocupação, ela adoece tanto o estômago quanto o baço. E o estresse, a euforia, né? A euforia exacerbada, né? Aquela que a pessoa está sempre rindo, não há nenhum motivo para estar rindo, ela está rindo. Então, isso já é um motivo, né, de um desequilíbrio do coração. Né? Porque muitas vezes não deixa de ser uma máscara. Uma máscara. Está totalmente, e ele passa aquela alegria para disfarçar também. Né? Então, bem assim. E o medo, né, eu deixei por último, que é algo que hoje nós vivemos sempre com medo, adoece os rins. Olha. Né? Então a gente pode observar que quando a pessoa... Porque os rins, ele também controla os orifícios inferiores. Né? Então, se a pessoa tem medo, né, o que acontece primeiro? Ela relaxa, e daí ela pode se urinar, pode defecar, né, por medo. É os rins que controlam isso, é o medo desequilibrando os rins e relaxando, né, os orifícios inferiores. Interessante, olha só. É que na realidade hoje em dia tem aparecido tantas formas novas de doença devido aos campos energéticos, né? O mesmo celular, com certeza, é um campo energético que influi no nosso corpo. Micro-ondas, Wi-Fi, nós estamos num mundo diferente de anos atrás. Sim. Né? E isso surge doenças, e nada melhor que, no caso, combatê-lo diretamente com
mexendo na energia com as agulhas, né? Sim. Tem muitos tratamentos, não sei se é o caso, de magnetos e ímãs e Sim. sei lá o quê. Se utiliza também nos pontos, também magnetos também. Se utiliza também, né? Isso é bem comum os profissionais utilizarem esse tipo de técnica também na acupuntura, né? Botam o ímã, né, o magneto, põe um esparadrapo e vai para casa e fica com ele e volta na outra sessão, né? Isso é muito comum, né? Não? A questão das emoções, né, elas têm um papel muito significativo. E a gente vive hoje num mundo que a preocupação, a ansiedade, a depressão, né? Como é que a gente vê esses desequilíbrios, né? Por exemplo, a ansiedade é a pessoa viver no futuro, a preocupação do futuro. Então, tu tá lá no futuro se preocupando com algo que não aconteceu ainda. O correto seria viver o presente. O presente. Mas acho que é muito difícil a gente conseguir isso. E a depressão, o que é? A depressão é o passado. É tu trazer aquela sombra do passado e ficar te martirizando com ele no presente, né? Essa é a depressão. Geralmente, para a gente que acompanha, estuda, né, a medicina chinesa, a depressão ela vem acompanhada de uma perda. Então, por exemplo... A porta de entrada, digamos, começa aí. Então, pode ser a perda financeira, uma perda de um ente querido, né, o desemprego, né, uma perda, um prejuízo, né, isso pode duradouro, ele pode se transformar numa depressão e é algo muito severo, né? As pessoas acham que às vezes aquele amigo, aquele parente que não é nada, que aquilo é só tu querer que passa, não é assim, né? É uma doença, tem que ser tratada, né? É incrível como passa o tempo. Já passou, já estamos na metade do programa. Então vamos ter que começar com algumas perguntas. Tá? Eu tenho aqui anotado 8 e tem mais 4 ou 5 os que estão chegando aí. Mas vamos lá. Por que as pessoas têm medo da acupuntura? Isso acho que mais ou menos já foi... elas têm medo, em primeiro lugar, por agulha. Você inserir alguma coisa é algo extremamente que a nossa cultura não está acostumada com isso, né? E elas têm medo, muitas vezes por aquelas questões que eu falei da criança, né? Que se tu não te comporta, tu vai tomar uma injeção, tu vai levar uma injeção, né? E outras vezes assustando mesmo, né? A própria vacina é dolorida, a criança fica com aquele trauma daquela situação, né? Então aquilo acompanha. E por incrível que pareça, o que eu vou dizer para ti é uma verdade. O homem tem muito mais medo do que a mulher. Quanto mais yang tu for, mais medo tu tens. O medo, ele não faz parte do valente. Daquele que fica é também medo, e aquele que corre também, os dois têm medo, né? E o homem, ele, por incrível que pareça, ele sente mais dor. Quanto mais yang, mais dor tu sente. E às vezes nem coloquei a agulha e o paciente já está gritando, né? Então isso é uma verdade, isso é uma constatação. Quanto mais yang, mais dor. Por isso que o homem... Não, imagina o homem grávido. Morria. Não é verdade? Olha só. Vamos lá. Qual a influência das emoções? Também foi comentado alguma coisa. Muito forte. Muito forte. As emoções fazem parte... 95% das doenças são causadas pelas emoções, né? 95%. Os outros são traumas naturais, cair, quebrar, claro, né? Mas tu vai construindo algo.
somatiza. Vai somatizando. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, uma dor no ombro. Muitas vezes essa dor no ombro é a vontade de responder a alguém, é a vontade de até dar um tapa em alguém. Que está reprimido. Está reprimido e vai machucar o ombro. Muitas vezes a gente trata somente a emoção, que está desequilibrando, e resolve o problema do ombro. Olha só. Por exemplo, assim, né? Os padrões emocionais, né? Por exemplo, uma dor, o pescoço é inflexibilidade, teimosia, não querer ver outros pontos de vista, né? O ombro representa habilidade para viver nossas experiências de uma maneira feliz. Permite dar uma pausa, que a próxima pergunta era exatamente sobre isso. Então, já para uma dor no ombro pode ser curada, e agora repete exatamente. O significado. Representa habilidade para viver nossas experiências de uma maneira feliz. Fazemos da vida uma carga por causa de nossas atitudes. Então, a gente carrega muito peso. E hoje, por incrível que pareça, essas dores são maiores porque a gente não tem com quem falar. A gente trabalha muito e chega em casa cansado e não tem tempo nem de conversar com a família, né? E vai carregando esses pesos sozinho. A mesma coisa que a dor cervical. É o peso de carregar o mundo nas costas, querer fazer tudo sozinho, né? E isso afeta, acho eu, mais o lado feminino, que por natureza falam de 2 a 3 vezes mais do que o homem, né? Aí a parte de expressar, se já fica difícil às vezes o homem encontrar alguém para desabafar ou algo assim, imagina. Sabe que o homem, ele tem a cadeira do silêncio, né? Ele chega em casa, ele quer ficar, não quer falar nada durante um bom tempo. É bom que deixe, né? A mulher não, a mulher quer falar. Ela tem esse tom de... natureza. E até no consultório isso é muito representativo, porque a mulher, ela vem e ela fala tudo. Ela fala tudo, vai contando a história, e quanto mais informações o profissional tiver, mais fácil, mais rápido de curar. O homem, ele fala, se tu vai buscando, vai entre linhas, vai até tu conseguir realmente captar aquilo que está te causando desequilíbrio. Ele tem muito medo de falar, né? Temos uma pergunta aqui. Pois não? Márcio Bones. Ele colocou, inclusive, hoje à tarde, pergunta no nosso grupo. Quem quer participar dos próximos programas pelo WhatsApp, podem me mandar um e-mail ao professor Lara, tudo por extenso, 44, ou seja, 44 dígito, tá? 44, @gmail.com. Aí coloca o número do celular, me inclui no grupo do outro lado da realidade e vai estar fazendo parte, sabendo qual é o assunto do próximo programa, para já ir fazendo as perguntas. Ou também pode mandar um WhatsApp pelo 998 885757. E nossa pergunta do Márcio Bones é: em doenças com artrites e artroses, qual é a eficiência da acupuntura para minimizar seus efeitos? Muito boa pergunta. Primeiro, artrite, artrose são todas causadas pelo fígado, desequilíbrio do fígado. Tem a ver com a raiva. A acupuntura trabalha com emoções, interessante. Exatamente, com a ira, né? Então, por exemplo, a raiva, ela vai prejudicar o fígado, a vesícula biliar, as articulações e os olhos. Então, as doenças ligadas aos olhos têm muito a ver com o fígado. E a pessoa, quando está com muita raiva, os olhos ficam vermelhos também, né? Isso é uma observação que a gente também faz. Então, isso quer dizer o quê? Calor.
né? O calor sobe, né? E as articulações também, né? Doem. Então, a artrite, né? E artrose, elas representam os ressentimentos, a crítica, né? Não se sentir amado. Interessante. Raiva, principalmente a raiva, né? Esse programa hoje estamos quebrando o recorde de perguntas. Tem mais de 20, então vou acelerar um pouquinho para poder atender a todos. Elzo Pires, de Gravataí, faz a seguinte pergunta: a acupuntura ajuda a combater a ansiedade? Sim, com certeza. Trabalha sim, porque aquilo que eu falei, a ansiedade, né, é a preocupação. A preocupação tem a ver com o baço, né? E é uma coisa muito interessante, porque a pessoa que está ansiosa, ela tem dores musculares. Porque o baço tem, o músculo, ele é a manifestação do baço. Então, as dores musculares, a fibromialgia, né, todas essas são ligadas com o baço. Tanto pela preocupação como pela alimentação. Nós, na medicina chinesa, nós temos a essência que é o que nos acompanha até o final da vida. E a gente tem 2 tipos de essência. A pré-celestial, que é herdada dos pais, essa vai nos acompanhar até os últimos dias ou até o último suspiro do nosso corpo físico, né? E a pós-celestial, que é adquirida através dos alimentos. Então, uma boa alimentação já vai contribuir para uma melhora muito grande da ansiedade. E nós comemos tanta porcaria hoje em dia. Não é à toa que diz, a gente é aquilo que come. Exato. Fisicamente comemos porcaria, vamos ter um corpo de porcaria. Nádia Bertol, para o pós-parto, a acupuntura pode auxiliar na cicatrização e cura? A acupuntura trabalha tanto no pré como no pós. Pré-operatório, pós-operatório. Auxilia na estimulação também do parto, né? Aí já na 41 semanas ali, a gente já podemos iniciar fazendo a estimulação para parto normal. Olha que interessante. Né? E o pós-parto também, né? É excelente, porque e aí entra também um trabalho também tonificando o baço, né? Para recuperação mais rápida também, né? Interessante. 7ª pergunta. Hoje a Roberta pergunta o seguinte: a acupuntura é permitida para gestantes? E se sim, a partir de quantos meses de gestação? Está ligado ao que estavas comentando no Exato. Caso? Não, ela é permitida. Existem pontos que não devem ser inseridos. Né? Por exemplo, pontos abdominais, pontos que podem estimular o aborto, né? Então, existe um cuidado, né? O profissional tem que estar sempre bem, conhecendo bem a sua paciente, né? Então, a gente orienta, né, que pode ser feita, mas com cuidados. Nós acompanhamos gestantes, né, e até indicamos que façam no final, né, antes, a estimulação para o parto. Mas pode ser, sim, feita a acupuntura durante o parto, com cuidado, com um profissional que conheça realmente, claro, o que está fazendo. Isso, né? Em qualquer área, principalmente na área médica, digamos. Sim, assim, com certeza. O Beto pergunta: a acupuntura para quem tem diabetes, existe um tratamento? Existe. A diabetes é o desequilíbrio do baço,
né? Então, existe um trabalho muito bom, inclusive pesquisas muito eficientes para tratamento de diabetes em acupuntura. Tá, né? uma pergunta que eu faço, e é polêmica, por muitas pessoas dizem que a diabetes não tem cura. É uma manutenção, uma melhoria, ou sim poderia ter uma cura? Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Tá? E até uma redução, né? Porque a acupuntura é uma complementação da medicina ocidental, né? Então ela complementa, né? Isso nós podemos trabalhar juntos e devemos trabalhar juntos, né? E não existe interferência da acupuntura na medicina alopata, nenhum, né? E a diabetes, ela é sim tratada também como uma complementação do trabalho ocidental. Perfeito. Agora temos mais perguntas pelo Face. Eu vou pulando daqui para lá. Tá? Amanda de Canoas diz: isso, ou no caso a acupuntura, faz tratamento de dores? Foi o que ela escreveu, acho que seria isso. Sim, sim. Tá. A dor é a concentração, a estagnação. Onde tem a dor ela pode ser aguda ou crônica, né? Como é que eu sei quando a dor é aguda? Quando eu toco e dói. Eu toquei, eu estou com uma dor no cotovelo, né? Eu toquei nela, doeu. Essa é uma dor aguda. Isso o pessoal pode aprender. Se eu toco e passa, é uma dor crônica. Quando estimulo, ela calma. Eu toquei, apertei, ela passou, é uma dor crônica. Se eu toquei e ela doeu, ela é aguda, né? Interessante, interessante. Lauren de São Leopoldo diz: como é o procedimento de um tratamento de vários dias? Tem gente que diz, aí ficamos dependente. É verdade? Não. O paciente tratou, ficou bom, passou, resolveu o seu problema, vai embora, né? Eu tenho pacientes que retornaram depois por uma questão de simplesmente uma manutenção depois de 3 anos, 4 anos. Essa dependência, ela não é benéfica nem para o profissional e nem para o paciente, né? Então, eu sou daquele que eu acho que na primeira sessão, se tu puder ajudar a pessoa, ótimo. Entendeu? Não precisa ele retornar. Se ele está bem, não precisa retornar. Por isso é importante ir num bom profissional que, além de saber o que está fazendo, não é... o objetivo é ajudar e não ter lucro. Exato. Tá. Gabriel de Sapucaia diz: acho interessante este assunto, já que ouvi falar, mas tem poucas clínicas disso, né? Acho que tem mais em Porto Alegre, correto? Não, a Sapucaia também tem profissionais, sim. Só dá uma procurada que vai encontrar. Tá bem... Claro, é algo que está entrando, né, e sendo aceito há pouco tempo, né, como uma terapia alternativa, né, vamos dizer. E a acupuntura né? A acupuntura ela é holística, em primeiro lugar. Por quê? Porque ela não trata só o físico, ela trata a mente e espírito, né? Ela trata o homem como um todo, né? Quer dizer, holo, né? Então, ela não tem essa divisão, né? De, por exemplo, eu só trato o braço, eu faço só... Não, ela é geral, né? Suelen diz: que show esse programa? Ele é ligado à saúde? Bom, isso aí já acho que já é uma pergunta para mim. Sim. Este programa, ele, se vocês verificam, tanto no Face, com o prospecto ali, a parte principal é sobre a parte de fenomenologia. Tá? Tanto é que ainda não tivemos, mas vamos ter assuntos como ufologia, já tivemos até a parte de cura,
tivemos no programa passado utilidades públicas como de direito, tá? E assim sucessivamente. E é evidente que a acupuntura está sendo sensacional hoje aqui, tá? Então, seja bem-vindo ao programa toda quarta-feira às 22 horas, tá? Estamos com diversos assuntos, entre eles a saúde, como é o caso de hoje. Vanessa de São Leopoldo diz: quero saber onde tem clínicas. Botar no YouTube? Procura no Google, vai encontrar profissionais, tem bastante gente, profissionais excelentes trabalhando com acupuntura em todas as cidades. Então, com certeza, pertinho da casa dela terá um profissional competente que poderá ajudá-la. Uma coisa importante até para as pessoas, que nós já estamos também nos aproximando, né? O programa realmente foi rápido, né, Lara? Tá sendo. Para as pessoas também se observarem. Por exemplo, a ansiedade, ela vai afetar o quê? Vai afetar o intestino delgado, artérias e vasos, coração e a língua. Então, se observe, para as pessoas também se observarem, entendeu? Manifestações na língua tem muito a ver com o coração, né? A preocupação, ela vai ter manifestações nos músculos, né? No estômago, pâncreas e boca. Então, feridinhas em volta da boca também, né? A tristeza, as manifestações serão na pele, né? Intestino grosso, pulmão e nariz. E o medo, ele vai ter a manifestação em ossos. Crianças que quebram com facilidade têm que ter um cuidado especial em relação aos rins, né? Então, tonificar, melhorar a alimentação para esta questão de ossos fracos quando criança. Isso já é algo que a gente já tem que observar, os pais têm que observar isso muito bem. Tá? E cabelo, né? Rim e bexiga e orelhas. Uma coisa muito interessante que a gente, por exemplo, o Buda que a gente conhece é o Buda da abundância. Isso. Ele se apresenta com as orelhas enormes. Isso na China, quem tem a orelha grande é sinal de longevidade. Olha. Então, não critiquem, nem se achem feios por causa que é orelhudo. Isso quer dizer que vai viver muito, né? Interessante. A raiva, ela vai se manifestar no fígado, ela vai prejudicar muito o fígado, a vesícula biliar, através de litíase ou cálculos biliares, vai afetar as articulações e os olhos, né? Sim, vou acelerar, temos 10 minutos, vamos ver se completamos rapidamente as perguntas para ver se ainda dá tempo de fazer uma demonstração, sim, agulhas ou alguma coisa assim. Fábio Joel dos Santos fala: sempre quis saber sobre isto. Igor Araújo: a irologia e a acupuntura se complementam? Acusam falhas nos mesmos meridianos? Sim, a iridologia tem muito a ver, né, também com a história da medicina chinesa, né? E ela é um ótimo instrumento para avaliação, tanto pré como patológico, né? Se complementam, sim. A iridologia, na verdade, é uma avaliação. Não existe o tratamento. A gente usa a iridologia para o tratamento. Ela não é tratamento, ela é simplesmente uma avaliação segura para que a gente saiba exatamente os desequilíbrios, né? Ela é muito, muito importante. Bacana. Temos um comentário aqui de Marcos de Tupandi. Diz: meu irmão fazia isso e foi ótimo tratamento, ele tinha problemas de coluna. Paulo Ricardo de São José, Santa Catarina: tudo que é ligado à energia é bom e traz algo bom para nossas vidas. Igor Araújo: a irologia
e acupuntura. Não, isso acho que já foi. lemos, né? Tá, vamos aqui. Fábio Joel dos Santos, ótimo programa, obrigado. Aqui. Igor Araújo, obrigado pela participação, um médico amigo meu. Pergunta: auriculoterapia. Auriculoterapia. Auriculoterapia é um tipo de acupuntura? Sim. Qual a diferença funcional? É a mesma, porque na verdade é uma técnica, né? Até podemos usar também agulhas também na orelha como acupuntura, mas geralmente a gente usa uma semente ou umas esferinhas em pontos. Na verdade, a gente analisa assim, ó, se a gente olhar a orelha, nós vamos ver que parece um feto. Exato, o formato Né? do A corpo. cabeça, né? E o feto deitado. Se a gente observar bem a orelha, a gente vai ver isso que é. Então, é exatamente, né? Por exemplo, a cabeça, né? A gente vai tratar aqui as questões todas que precisam em termos de cabeça, depois, então, a coluna, né? Os joelhos, né? O rim, tudo através também desse microsistema que é a auriculoterapia, que é excelente também. Devido à falta de tempo, falta 5 minutos, vamos ter que, daqui uns 30 dias, ou antes, fazer um segundo... Não tem problema, apresentação. Por exemplo, tínhamos falado, até fazer uma demonstração, né, com agulhas e tudo. Sim. Em 4 minutos Mas coisa não vai boa. ser aproveitado. Coisa boa, não? Então vamos fazer, e Sim. aí na metade do programa, antes das perguntas, já fazemos uma demonstração. Sim. Tá? Sucesso, parabéns. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de vir contribuir com o programa, falando sobre essa técnica maravilhosa que é a acupuntura, dentro da medicina tradicional chinesa. Né? Quero agradecer ao meu amigo Lara, quero agradecer o espaço na TV Líder do Vale, né? Que a gente pode auxiliar e contribuir também com a cura e com a observação das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Conclui, que aí eu faço os anunciantes e encerramos o programa. Com o número da tua clínica, pode ser o endereço e o telefone. Em Gravataí, no centro de Gravataí, na rua Engenheiro José Marques Viana, número 81. O telefone é 99982-4352. Muito bem. Agora, para concluir, mais uma vez anunciando os patrocinadores. Dom Aral Yaur, tudo sobre decorações de ambientes, pinturas, esculturas, retratos, o que precisarem, entrem em contato pelo telefone 998885757, ok? E a Wild Evolution Lodge, a loja maçônica, na qual praticam a maçonaria universal, ensinando a todos os maçons a ter firmeza de propósito. Não se faz nenhum tipo de diferenças, nenhum tipo de divisões, ok? Cada programa que viemos, trazemos mais informações. Foi excelente o programa de vocês e me despeço dizendo que esperemos estar todos juntos na próxima quarta-feira. Ojalá assim seja. Adiós.